Vamos continuar com as referências bíblicas sobre o batismo. Vamos separar em 3 pontos específicos. Primeiro, a relação do batismo com o mistério pascual nos evangelhos. Vamos falar sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou seja, Pentecostes, e 3, a justificação pela fé em Romanos, de 4 a 6. Vamos primeiro para a relação que o batismo tem com o mistério pascual. Primeiro, para falar sobre o batismo de Jesus, nós encontramos o batismo de Jesus no capítulo 3 do livro de Mateus e Lucas e no capítulo 1 do livro de João, mas especificamente sobre o batismo de Jesus. Em Lucas 10:50, encontramos Jesus dizendo que será batizado com outro batismo e que está temendo este batismo. E no livro de Mateus 20:22, perdão, o relato da mãe dos filhos de Zebedeu dizendo: eu gostaria que no céu os meus filhos tivessem um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus responde que não é ele que decide isso, até porque os filhos de Zebedeu não receberiam o mesmo cálice que Jesus ia receber. Esse cálice nós encontramos em Marcos, no capítulo 10, no versículo 38 a 39, Jesus dizendo que este cálice é o batismo que viria ainda acontecer, ou seja, a sua morte, a sua paixão, morte e ressurreição. Então, essa é a relação que existe entre batismo e mistério pascual. Agora, vamos falar um pouco sobre Hechos dos Apóstolos. Capítulo 2 fala sobre Pentecostes. A manifestação de Pentecostes acontece do versículo 1 ao versículo 13. Do versículo 14 ao versículo 36, encontramos a pregação de Pedro explicando o que aconteceu naquele momento. Fala que os profetas anunciaram o Messias e que o Messias anunciou que viria o Espírito do Senhor, o Espírito Santo viria e tomaria o povo de Deus. Então, essa pregação tem um caráter escatológico. E depois as pessoas, a partir do versículo 37 ao versículo 41, as pessoas perguntam, os que estão ali perguntam a Pedro: então, o que devemos fazer? E Pedro responde que o que deve ser feito é batizar-se em nome de Jesus para que os pecados sejam perdoados e depois o Espírito Santo seja recebido por eles. Então, essa é a relação que tem com o batismo. Vejam que há primeiro uma pregação. O processo de conversão se passa dessa maneira. Existe primeiro uma pregação, uma escuta da palavra, para depois haver um processo de conversão. O outro ponto que devemos falar aqui é sobre a justificação, que se dá por meio da fé. Encontramos em Romanos, no capítulo 4 ao capítulo 6. A justificação se dá por meio da fé. Mas a fé se concretiza no batismo. O batismo é uma expressão de fé. Essa justificação se dá de modo externo ao homem. O homem se batiza pelo quem justifica é Deus. É uma ação que muda o homem ontologicamente. Há uma mudança de homem velho para homem novo. Há uma mudança de Adão para Cristo. Quando a pessoa se batiza, de fato, ela morre o homem pecador e se justifica e um novo homem. O homem novo nasce pela água do batismo. Então, temos aqui 3 pontos importantes sobre o batismo. Primeiro, o batismo como conectado ao mistério pascual. O batismo presente em Pentecostes e também a justificação que se dá pela fé, e a fé se concretiza por meio do batismo.